O Bolsonaro está ficando igualzinho ao FHC, contra o povo, contra os funcionários públicos, contra a máquina estatal, e só fala em privatizações. Veja aí o que ele acaba de fazer. Bolsonaro acaba com o ganho real do salário mínimo. É a sua última medida. A gente achava que com aquela medida, evitando que a Petrobras aumentasse em 4,75 o preço do óleo diesel, a gente achava que o Bolsonaro se encaminhava para uma política mais popular, não é? Aliás, que uma política inclusive de direita, de aproximação para ter uma base social, mas não. Ele aqui também tem uma outra medida, dizendo que ele veta concursos públicos e reajuste para servidores em 2020. Novamente o FHC, que congelou os salários por 8 anos durante os seus 2 mandatos. Agora, o que quer o Bolsonaro com o seu ministro da Economia, o superministro Paulo Guedes? O Paulo Guedes, a gente viu que ele foi recentemente aos Estados Unidos e lá anunciou: vamos vender tudo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Fica que vão embora a Petrobras, os bancos públicos, as grandes empresas que ainda restaram do queima do Fernando Henrique. E aí o que é que vai fazer o Bolsonaro? Praticamente pendurado na brocha, porque não terá mais um aparato estatal para sustentar seu governo. Será um governo totalmente dependente das empresas, dos empresários, e não dos empresários nacional, bem que se diga, mas das multinacionais e dos banqueiros, que são todos também multinacionais, ou seja, estrangeiros. É uma política suicida, porque nos próprios Estados Unidos, de onde partiu esta voracidade de privatização, os americanos também caíram nessa. E o resultado foi que a diminuição do aparato estatal para fazer prestigiar o valor, quer dizer, o empenho das empresas em ganhar mais lucros, os Estados Unidos já estão perdendo a guerra, porque as empresas privadas, elas são incontroláveis e elas jamais se submetem aos deveres que qualquer cidadão e qualquer empresa tem para com o Estado. Não, elas dilapidam tudo. E os Estados Unidos estão também aí com o risco de perder muitas e muitas guerras, sobretudo nessas aventuras aí promovidas pelo Donald Trump. Veja o caso da Venezuela. A Venezuela, onde a Rússia e a China estão atuando firmemente e segurando o Maduro e desmoralizando o Trump. Não são apenas os pobres que são afetados por essa política de ajuste fiscal do Bolsonaro. Uma política neoliberal predatória, como constatam os grandes especialistas no assunto. Agora vejam aqui o que ele está fazendo com a reforma da Previdência. A pretensão de fazer a reforma da Previdência, que está lá se arrastando no Congresso e dificilmente será aprovada, pelo menos nesse semestre. Olha aqui, vem aqui um professor e diz que Guedes, Bolsonaro e imprensa, muito cuidado com a imprensa, porque a imprensa é muito mais, muito mais reacionária, mais atrasada do que e antipovo do que o próprio Bolsonaro. Escondem a armadilha da reforma da Previdência. Diz aqui esse professor, o economista Eduardo Fagnani, professor da Unicamp, avalia que a PEC
que trata da reforma da Previdência, é um cavalo de Troia, vem para retirar o sistema de previdência da Constituição para depois poder alterar, com menos esforço, por lei complementar, os direitos previdenciários dos brasileiros. Vamos entrar aqui um pouquinho nesta notícia do Brasil 247 para entender melhor o que se está preparando para a classe média e não somente para os pobres. Aqui o professor, que a Seguridade Social estabelecida na Constituição de 1988 é o principal instrumento que os brasileiros têm para enfrentar as situações de velhice, doença e desemprego. Os princípios definidos na Carta Magna permitiram engendrar nos últimos 30 anos políticas públicas que, se hoje ainda não universalizaram os direitos à cidadania no país, pelo menos foram capazes de promover certos níveis de inclusão, permitindo que setores significativos da população se deslocassem da miséria e da fome, que depois do golpe de 2016, com Michel Temer assumindo a presidência, voltaram a crescer. Atualmente, a preocupação com a Constituição se impõe graças ao debate que vem sendo feito em torno do projeto do governo Jair Bolsonaro. Longe de olhar para as necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras, mas muito perto de atender aos anseios do mercado financeiro, que deseja atacar direitos para que o orçamento público possa garantir ad eterno a remuneração de títulos sobre endividamento do país, o governo quer atacar com a PEC 6 de 2019 o pacto social consolidado na Constituição, até mesmo retirando essas definições da Carta.